Amigos ouvintes da Rádio Prazeres FM, estamos aqui em Santo Antônio de Jesus e vamos conversar com o artista santo-antoniense e cineasta Tal Tourinho, agora para a programação da Rádio Prazeres FM. Quem é Tal Tourinho? Boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Prazeres FM. É um prazer estar aqui falando para vocês. A primeira pergunta é quem sou eu? Fala um pouco sobre quem é você e seus trabalhos. Bom, eu sou Tal Tourinho, meu nome é Otávio José Félix Tourinho, meu nome é oficial. Otávio, né? A minha família me chama de Tal desde pequeno, aí meu nome é Tal, eu botei como nome artístico. Eu também conheço como Tal há muito tempo, desde a década dos anos 80 eu conheço como Tal. Como pseudônimo artístico, eu uso esse há muito tempo já. Assino meus trabalhos de artes visuais, de quadros, de filmes, todos eu assino como Tal Tourinho. Eu sou filho de Santo Antônio de Jesus, nasci aqui, né? Já tenho para lá de 50 anos, nasci aqui, próximo às Quatro Esquinas aqui, moro aqui no lugar que eu nasci até hoje, que meus pais nasceram. Aqui próximo à Galeria Moura, né? Meus avós viveram aqui na Quatro Esquinas, aqui no centro. E eu sou do signo de Aquário, né? Aquariano, sou artista mesmo, daqueles originais, né? Não é artista que se aproveita de alguma coisa para ganhar dinheiro, alguma coisa. Eu almoço, durmo e janto arte, o tempo todo eu penso em arte. E é isso, eu sou daqui, sou Santo Antônio de Jesus, do Recôncavo, gosto muito da minha região aqui, da nossa região. E é isso. Você estudou cinema, Tal. Qual a localidade que você estudou cinema e por quanto tempo? Então, eu fiz o curso de cinema na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cachoeira, né, que é o Centro de Artes, Humanidades e Letras. E lá tem vários cursos, História, Geografia, Artes Visuais, Comunicação, Museologia, Ciências Sociais, e tem também o curso de Cinema, né, Cinema e Audiovisual, que é um curso que o normal dele é durar 4 anos, né? Mas eu acabei fazendo ele em 9 anos. 9 anos, por quê? Primeiro porque durante um certo período de política aí, né, federal, aí teve várias greves, o tempo todo greve, nós ficamos 2 anos sem aulas, né, e sempre em greve de servidores, greve de professores, greve de terceirizados, greve de alunos, toda hora tinha greve. E isso terminou atrapalhando o andamento do seu curso? Terminou atrapalhando o andamento. E também por 2 vezes eu parei, assim, deu um tempo no curso. Primeiro porque eu fiz um filme com uma turma de São Paulo, chamado O Milagre dos Pássaros, né, com um diretor renomado do Rio de Janeiro chamado Adolfo Rosenthal. É um filme que é uma história é um conto de Jorge Amado, adaptado para cinema. E eu fiz também a novela Rede Globo, né, a Velho Chico. Aí com esse trabalho que eu tive que fazer, eu não pude estudar, então eu tive que cancelar por um semestre, eu parei para recomeçar no outro. Aí por isso que eu demorei um pouco, demorei 9 anos, porque eu tive algumas paradas, mas foram paradas benéficas. E o que lhe inspirou, Tal, a você atuar no audiovisual e estudar cinema? Você sempre teve essa vontade de atuar no cinema, no audiovisual? Então, justamente pelo fato de eu ser artista visual, né, e eu trabalhar em várias áreas da arte, como escultura, pintura, né, como audiovisual, arte eletrônica, essa coisa toda. Então, eu também gostava muito de cinema desde pequeno, né, então, mas aí depois eu percebi que dentro do cinema estão todas as artes lá dentro, né? Seja literatura, seja atuação, teatro, seja pintura, eletricidade, figurino, né? Seja costura, eletricidade, todo o setor está dentro do cinema. Então, já que eu sou um multiartista, eu trabalho no leque, né? No leque das artes, trabalho em todas as áreas da arte. Então, o cinema é o melhor local, que eu faço a parte de audiovisual e posso trabalhar com a arte que eu trabalho, né? Então, quando foi nos anos de 89 eu fui morar em Lençóis, na Chapada Diamantina,
E quando eu cheguei lá, estava acontecendo duas coisas. Estava sendo gravada a novela Pedra sobre Pedra, né? E também tinha sido acabado de gravar um filme também chamado A Lenda do Pai Inácio. Quem foi que estava gravando esses filmes lá na Então, televisão? a Pedra Rede sobre Globo? Pedra foi da Rede Globo e o filme A Lenda do Pai Inácio é um filme de um cineasta baiano chamado Paulo Ribeiro. E aí quando eu cheguei lá, estava acabando de gravar a novela e esse filme já tinha sido gravado. E ele foi gravado todo na Chapada Diamantina. Aí quando eu cheguei para morar lá, eu comecei a frequentar uns lugares, né, grutas, essas coisas, onde foram filmadas tanto a novela quanto o filme. Aí eu me senti assim no cenário, no próprio cenário, né? Assim, então, e também lá em Lençóis, nessa época, morava um ator baiano chamado Silvio Varjão, ele já faleceu, mas ele morava lá na época, e ele fez Tieta, ele fez alguns filmes, e eu tive uma relação muito próxima com ele, nós ficamos amigos, e aí foi que eu fui me inteirando mais de cinema com ele, e aí depois... Aprendendo os macetes. Os macetes. E também, durante a novela Velho Chico, eu tive uma relação com as pessoas da Rede Globo, com o Lima Duarte, eu conheci ele, eu tive um pouco de relação. E como foi essa sua participação na novela Velho Chico? Conta aí pra gente, lhe convidaram, foi através de algum amigo, a própria televisão procurou a universidade lá na UFRB em Cachoeira e lhe convidou, como foi isso aí? Conta aí para os amigos da Rádio Prazeres FM. Não, quando surgiu lá em Cachoeira, naquela região ali do Recôncavo Baiano, a notícia de que a Rede Globo ia gravar uma grande novela lá, então é claro, o primeiro lugar que a notícia reverberou foi na Universidade de Cinema, né, lá onde eu estudava, então a gente ficou sabendo logo que ia ter uma movimentação, e aí apareceu vários anúncios de inscrições para figuração, para isso, para aquilo, para trabalhar. Aí você se inscreveu. Aí eu me inscrevi para ser figurante ou para participar de uma feira que ia ter na Orla de Cachoeira, né? E eu me inscrevi para essa feira. Mas a base da novela, a base principal, onde foi o casarão do Saruê, do Rodrigo Santoro, ali foi em São Francisco do Conde, né? Mas eu me inscrevi para a feira de Cachoeira, que ia acontecer na Orla, do beira do rio de Cachoeira. Mas aí quando eu recebi um telefonema do Rio de Janeiro, foi dizendo, olha, o senhor vai lá para São Francisco do Conde, que o senhor foi selecionado para lá. Eu digo, não, mas eu me inscrevi aqui para a Feira do Cachoeira. Ele disse, não, o senhor vai para lá, foi selecionado para lá. O senhor não se envolva aí com a feira, porque o seu lugar vai ser caro. Vai ser em outro local. Em outro local. E amanhã, 5 da manhã, esteja em tal lugar que vai ter os carros para trazer todo mundo. Aí quando a gente chegou lá no outro dia, aí pegamos o carro e fomos para São Francisco do Conde. E aí chegou lá, a gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? A novela foi muito grande, um projeto gigantesco, e na verdade a gente não estava entendendo onde é que a gente ia se encaixar ainda, quem a gente ia encontrar lá na frente, eu não sabia. Aí pegamos um barco, chega em São Francisco do Conde, pega um barco e viaja quase 1 hora para uma ilha que tem lá, que é de frente à cidade de São Francisco do Conde, que é uma ilha que chama Ilha de Cajaíba e que tem aquele casarão magnífico que foi o casarão da novela lá, né? E essa ilha, ela era uma ilha isolada, ela tem um casarão antigo, lá não tinha povoação nenhuma, e a Rede Globo chegou lá e restaurou essa casa, botou ladrilho, botou tudo, arrumou, levou, como a ilha não tinha nada na ilha, eles tiveram que levar boi Nelore, galinha, cabra, que você imaginasse que um cara rico como aquele Saruê era um cara que é dono de uma terra gigantesca, era um cara muito rico, um barão, né? Então tinha que, as coisas, os elementos cênicos tinham que fazer valer o barão que ele era. Então tinha que levar tudo para lá, para essa ilha. Então quando a gente chegou lá... Todo o cenário. Todo o cenário. Quando eu cheguei lá no primeiro dia, ainda estava naquela coisa de arrumação, só chegando coisa de navio cozinha, assim, um negócio gigantesco, helicóptero, um negócio assim. Eu me sentia assim, meio que em Hollywood, porque a produção foi grande mesmo, né? Estamos conversando com o cineasta de Santo Antônio de Jesus, Tal Tourinho, para os amigos da Rádio Prazeres FM. Tal, fale também a respeito do Marco Zero aqui de Santo Antônio de Jesus, essa curta-metragem que foi feita aqui na Praça Padre Mateus, mostrando aí a reforma, né? A antiguidade e a atualidade hoje da Praça Padre Mateus. Fale um pouco sobre o Marco Zero Santo Antônio de Jesus.
Pois é, eu sou um artista que também sou muito ligado à história, à memória, né? Então, desde pequeno, minha família junta muitas fotos antigas, muito documento, e eu também gostei sempre disso, de juntar histórias, e eu tenho um acervo bom, eu coleciono um acervo bacana de fotografias, de filmes, etc. E durante a reforma da Praça Padre Mateus aqui, houve um problema sério que atingiu tanto nós, pesquisadores de história, como a própria matéria história, como o próprio município, né? Que o prefeito da época, ele reformou a praça e destruiu o Marco Zero, que era um monumento que parecia uma capelinha, né? Que um prefeito, há 40 anos atrás, contratou um historiador para fazer a pesquisa, para saber aonde que foi que o Padre Mateus fez a igreja e colocou lá o marco exato no lugar certo. Aí, 40 anos depois, vem um prefeito, reforma a praça e destrói aquele monumento, que era uma coisa que dava uma referência histórica a todo mundo, né? E aí por um acaso, eu estava estudando cinema ainda, eu sempre vim em Santo Antônio de Jesus e eu sempre vinha e filmava a reforma da praça aí. Nessa época você ainda estava em Cachoeira estudando cinema. Estava estudando cinema. Mas estava acompanhando a situação de Santo Antônio de Jesus. Isso, e aí eu dei sorte que nessa reforma da praça, o engenheiro responsável era meu amigo, inclusive a filha dele era minha colega de cinema lá. E como ele sabia que era historiador, ele disse, o tal Torinho tem entrada livre aqui, pode abrir as portas. A porta aqui da reforma para ele filmar aqui, que ele é historiador. Aí eu sempre ia lá e filmava um pouquinho, mas quando chegou no fim foi aquela coisa, o trator derrubando tudo, aquele negócio, e eu fiquei de horror, fiquei em pânico, filmando aquilo. E aí, aquilo foi em 2016, 14 aliás, né? Foi 14, 16. Aí eu cheguei a guardar essas imagens e outras coisas que eu tinha guardado. Mas aí quando eu estava em Cachoeira, que foi agora na pandemia, que a gente ficou 2 anos em isolamento, aí eu disse, não, eu vou pegar aquelas imagens agora e vou montar um filme denúncia, um filme que vai denunciar, esse documentário denúncia, denunciar a destruição desse Marco Zero, dessa referência onde se iniciou o núcleo urbano da cidade. E aí eu passei a pegar todo o meu material, como eu estava sem aula, eu tinha me formado, estava isolado em uma casa durante mais de 1 ano, então eu passei a pegar esse material, juntar com um material gigante, eu fiquei quase 6 meses montando esse negócio, porque primeiro eu tive que pegar o material, analisar, preparar, fiz contato com a professora Ednélia, que ela foi a minha assessora histórica, me deu uma assessoria histórica, e aí a gente começou a montar, achamos um apoio financeiro da própria UNEB, que se interessou pelo projeto, e aí começamos a montar ele e acabou ele ficando um filme assim bem dramático, um filme que chama atenção, um filme que denunciou, e o melhor de tudo é que o filme ele conseguiu sensibilizar o atual prefeito que reconstruiu o monumento Marco Zero, e está lá na praça hoje, na referência de novo. Tudo recuperado no mesmo lugar. Isso aí então. Tem algum filme seu em andamento por esses meses ou para o próximo ano? Como é que está aí a situação? Tem algum filme aí de produção aí sua para os próximos meses? Tem alguns projetos, né? Vários projetos. Porque eu sou Eu sou uma pessoa que eu sempre vou capturando imagens e guardando no meu banco de dados, capturando e guardando, né? Tem um acontecimento aqui, eu guardo, outro lá eu vou, gravo, para depois fazer a montagem. E aí depois eu vou pensando o que vou fazer. Nessa coisa, eu tenho um monte de coisa guardada aí, inclusive uma das coisas que eu tenho para fazer é um filme que já está na metade, já estou preparando ele, é sobre a passagem da Rede Globo no Recôncavo, que é sobre a passagem da Rede Globo aqui para fazer essa novela, que ela movimentou a economia da região, né? Dos hotéis daquela região toda ficaram lotados, foi um negócio, investiram mesmo, foi um grande investimento. Então eu vou fazer um filme sobre essa passagem da Rede Globo e sobre a minha participação nessa novela. Quantos filmes você já participou aqui no Recôncavo Baiano? Tá? Então, assim, eu já meio que perdi a conta, né, um pouquinho assim, mas eu tenho mais assim, pelo menos no meu canal, canal já tem uns 30 filmes por 30 aí. filmes. Mais, né? Mas assim, de importantes mesmo assim, filmes maiores que eu fiz, foi esse O Milagre dos Pássaros, que foi uma produção do Rio de Janeiro, a novela Velho Chico, né, que é uma novela também que é importante. Fiz também o meu filme de formatura, que é um longa-metragem, chamado Guilu e o Tirador de Retrato, é um filme sobre uma personagem de Cachoeira.
E tem vários outros, tem outros curtas, tem um chamado Noite de Baile também, que é um média-metragem, né, de acho que é 25 minutos. Tem vários. Aí eu fiz também um filme com o irmão de Caetano Veloso, que chama, o nome do filme é Rodrigo Veloso, Ternas Memórias, tá lá no meu canal, entendeu? Aí tem vários trabalhos que eu já fiz. Quem quiser acessar seus canais, né, para ter acesso a seus trabalhos, deve acessar qual endereço tal? Bom, então quem quiser acessar o meu canal aí, para ver meus filmes, meus trabalhos, vai lá no YouTube, né? Acessa Tautorinho, aí tem lá o meu canal lá, tem uns 40 e quase 50 filmes, entre mini curtas, médias, longas e média-metragem. Né? Tem Instagram também? E tem também, não, no Instagram eu divulgo mais o meu nome, Tautorinho, meus trabalhos eu divulgo no Instagram também, quem quiser pode ir lá, Tautorinho, T-A-U, Tautorinho, né? Facebook. E também tem um blog nosso, que é o blog do Novo Cinema Novo. Novo Cinema, nós temos dois canais, é tudo junto, Novo Cinema Novo, tudo junto. Aí lá você vai encontrar também no YouTube e também nos blogs, várias informações. Basta digitar no Google Novo Cinema Novo ou Tautorinho, já aparece um monte de coisa já. Ok, então. Muito obrigado pela sua entrevista aqui aos amigos da Rádio Prazeres FM. Conversamos então com o cineasta de Santo Antônio de Jesus, artista santo-antoniense Tautorinho, para a Rádio Prazeres FM. O prazer de ouvir a boa música, sempre de olho na cidade.